Antes de ter um momento coletivo, podemos dizer, de oração, vamos preparar nossos corações para uma reflexão bíblica. Então eu vou começar um pouco aqui. Mateus capítulo 5, encontra já versículo 1. Aqui nós vamos ver um dos 5 discursos de Nosso Senhor Jesus relatados no livro de Mateus. E essa mensagem, com certeza, é a mensagem mais famosa de Nosso Senhor Jesus. Pessoas adeptas de outras religiões até estudam este sermão do monte. Eu lembro, eu e o irmão Flávio, nós tivemos o privilégio de viajar no ano passado, e nós viajamos para Israel. E nós estávamos ali na Galileia, vendo as colinas e as regiões naquela parte de Israel, contemplando onde essa mensagem foi proferida. De fato, a gente não sabe, mas nós podemos imaginar o contexto e dessa coisa aqui. Então, por que essa mensagem de nosso Senhor Jesus, essa mensagem que nós chamamos do Sermão do Monte, por que é tão famosa? Deixe-me dar a você algumas razões. A primeira razão é porque revela a necessidade de um novo nascimento. Também revela os sinais de nossa regeneração. Então, se você não é regenerada, pelo menos essa mensagem vai levar você a Cristo. Segunda razão é porque essa mensagem de Nosso Senhor Jesus realmente nos indica o rumo à alegria, à paz, ao contentamento nesse mundo perverso. Terceira razão, essa mensagem, esse sermão de Nosso Senhor revela o comportamento e a ética que glorificam ao nosso Deus e que Ele requer de seu povo redimido. E finalmente a quarta razão, essa mensagem dá à igreja uma base para cumprir a grande comissão. Sim, a igreja não é nada mais do que um conjunto de discípulos de Cristo fazendo outros discípulos de Cristo. E nós temos que fazer isso até aos confins da terra. Mas para cumprir a grande comissão, podemos dizer, tem que de fato ter uma base. E qual vai ser a base? A base tem a ver em a igreja de Cristo vivendo de acordo com a palavra de Cristo. Então, porque essa mensagem é tão importante, porque aqui nós podemos contemplar, ter vislumbres dos valores do reino. Mas sem a regeneração é difícil. É difícil. Então, quem estava ali naquele dia que o Senhor proferiu essa mensagem? Veja o versículo 1 de capítulo 5 comigo. O Mateus, ele relatou, vindo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los. Então, você pode ver aqui o contexto. O Senhor, ele se assentou naquele monte, é uma postura de um mestre daquela época. Hoje em dia, o mestre da palavra fica em pé, e os outros sentam. Parece que era o contrário daquela época. E também, os seus discípulos, seus seguidores, aqueles que estavam se identificando com ele, dizem que eles aproximaram ao seu mestre. E finalmente, a multidão estava ao seu redor. Não é muito diferente em um culto de uma igreja. Quando a igreja fica se reunindo, muitas vezes a presença de não membros, até não crentes, contemplando esse negócio chamado
do Evangelho de Jesus. Então, esse é o que estava acontecendo ali. Aquela multidão tinha vários tipos de pessoas. Algumas pessoas que estavam ainda observando esse novo mestre naquela região. E também tinha alguns que estavam interessados nesse homem porque ele estava realizando diversos milagres, ensinando como ninguém ensinava. E também no meio dessa multidão, realmente você podia ver que houve algumas pessoas que queriam saber mais sobre seus ensinos, pois parece que o Espírito de Deus estava trabalhando na vida delas e elas estavam querendo buscar mais informação, mais conhecimento sobre esse novo caminho que ele estava falando. Então, vamos ler aqui em alguns instantes, versículo 13. Eu vou começar em versículo 13, mas vamos orar. Vamos orar nesse momento. E eu gostaria de ter esse momento, podemos dizer, de uma oração pastoral. Então, os que estão assistindo, os que estão presentes aqui nesse auditório, eu quero que nós, nesse momento, nós estejamos tranquilizando nossas almas, tentando tentar colocar de lado qualquer atividade para hoje à tarde e vamos ouvir a palavra de Deus. E vamos orar. Eu quero ser seu sacerdote nesse momento. Em Cristo, todos nós somos sacerdotes, através do sumo sacerdote. Então, eu quero ser seu sacerdote no sentido de orar, intercessar em favor de você. Qual é o seu pedido? Qual é a sua necessidade nesse momento? Então, fica articulando em voz alta ou fica articulando em seu coração nesse momento. O que está acontecendo na sua casa. Mas vamos começar com gratidão, como o Senhor nos ordenou. Senhor, nós ficamos tão gratos porque nossas orações estão sendo ouvidas do Criador dos céus e da terra nesse momento. Nossas orações por meio de seu eterno Filho não chegam a qualquer Deus surdo ou com uma personalidade descontrolada, variada. Não. Nós estamos agora direcionando nossas orações a esse Deus que criou tudo e está em controle de tudo, até pandemias. Oh Senhor, nós somos gratos por esses meios tecnológicos que nós temos hoje. Nós somos gratos pois o Senhor preservou a sua palavra até hoje para nós e para nosso benefício. Nós somos gratos pelas igrejas que estão pregando e usando essas novas formas. Nós somos gratos pelas ligações e telefonemas que estão acontecendo entre membros nesse momento. Nós somos gratos, pois o Senhor construiu a família, onde nós temos apoio nessa vida e onde nós podemos passar os valores do reino à próxima geração. Então, nossos corações são gratos hoje. Mas também, Senhor, nosso povo, seu povo, tem necessidades. Primeiro, necessidade de receber teu perdão. Sim, em Cristo nós somos justificados, nós somos santificados e nós somos adotados do Senhor. Mas nós sabemos que nós temos uma tendência ao mal. E mal sempre está perto. Então, por isso nós oramos que o Senhor esteja nos livrando do mal. Senhor, nós queremos orar em favor dessas necessidades que foram articuladas nesse momento. Eu tenho uma em minha família.
Então eu coloquei isso diante do Senhor. E esses outros estão colocando esses diante do Senhor. Supra as nossas necessidades. Ó Senhor, que nós sejamos fiéis em nossa geração e fiéis a repassar o Teu Evangelho à próxima geração. Que nós sejamos obedientes aos governantes nesse momento. É um momento que esse país está passando muitos problemas políticos, muitos problemas de saúde, e não é muito diferente em minha pátria, ó Senhor. E além disso, por alguma razão o Senhor permitiu uma pandemia. Nós queremos saber por quê, mas nós sabemos que o Senhor está em controle de tudo. E nós sabemos que a terra está gemendo, querendo ser redimida. Por isso, nesse momento, oramos que Teu Filho volte. E volte logo. Esteja conosco, ouvindo, lendo, refletindo sobre a Tua palavra hoje. Que essa mensagem, o Sermão do Monte, fala a cada um. Eu confesso que sem Teu Espírito me usando hoje, nada vai acontecer aqui. Somente o cara falando. Portanto, nós rogamos que Teu Espírito esteja nos ensinando e me usando como um canal de bênção aos que estão assistindo, aos que estão presentes aqui, para que nós tenhamos um culto verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, versículo 13. Antes de versículo 13, nós vemos esses famosos bem-aventurados. Mas, depois desses bem-aventurados, em versículo 13, isso é onde eu quero ficar hoje acampado. O Senhor diz que aos seus discípulos, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês, que estás nos céus. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra e essa reflexão aqui. Então, você pode notar aqui que nosso Senhor Jesus, Ele empregou duas analogias interessantes. E essas duas analogias descrevem seus discípulos, os que estão professando Cristo como seu Senhor e Salvador. Quais são essas figuras? Sal e luz. Interessante, pois essas são duas analogias comuns da experiência humana. Sal é muito comum. Luz é muito comum. Seria difícil de gravar essa mensagem se nós não tivéssemos luz. Seria difícil de aproveitar bem o sabor de uma comida sem sal. Então, duas coisas interessantes, importantes na experiência humana. E o Senhor pegou essas coisas tão simples e Ele nos deu coisas profundas para aplicar para nossas vidas. Então, vamos dividir essas duas analogias em uma reflexão aqui. E o primeiro é o seguinte:
o discípulo de Cristo é equivalente ao sal. Primeira analogia. Versículo 13, ele fala, vocês são o sal da terra. Claro, ele estava direcionando essa descrição aos seus discípulos. Não à multidão, mas aos discípulos. E a multidão à medida que os discípulos estavam presentes. Interessante. Sal tem sido um mineral muito crucial na vida humana ao longo dos séculos. Mas por que esse mineral é tão crucial? Talvez mais crucial do que outros minerais. Disse que há 14 mil usos para sal. Você consegue contar todos esses 14 mil usos? É difícil, né? Hoje em dia nós pensamos sobre sabor, para dar sabor à comida. E claro, esse parece que é o que ele estava falando aqui. Mas você fala para alguém, um senhor de idade, que trabalhava na roça, você fica lendo algo do século XVIII, você pode ver que o sal foi um mineral muito útil para diversas coisas. Eu mencionei para você que eu fiz essa viagem com meu amigo, irmão Flávio. E quando a gente fez essa viagem, nós descemos ao Mar Morto. E ali foi interessante, pois houve várias empresas fabricando coisas como sal, que estava sendo extraída do Mar Morto. Também eles estavam fazendo diversas pesquisas nessas empresas. Super interessante. Pessoas estavam tomando banho na lama dessa água do Mar Morto. Por causa de tantos benefícios. Então, essa é a ideia aqui. Deus, ou Jesus, estava usando nesse momento esta analogia para nos ensinar algumas coisas. O que está tentando nos ensinar? Ele está nos chamando o sal do mundo, pois pelas nossas vidas transformadas pela palavra de Deus, pela nossa obediência a essa palavra e pelo serviço mútuo de uma igreja, essas questões acabam inibindo que o mundo seja mais e mais corrupto. A igreja não é nada mais, mas de um refúgio do mundo. Mas nós sabemos que esse refúgio, nós não estamos querendo nos isolar do mundo, mas nós estamos querendo que outros consigam saborear a vida eterna, o pão da vida, podemos dizer. Sim, pelas orações do povo de Deus, pelo Espírito que habita em cada um e no meio deles, esse povo de Deus é um instrumento para que os outros sejam resgatados do mundo. E para que os outros sejam resgatados do reino das trevas. E também para que as pessoas sejam libertos de vícios comuns que escravam a gente. Mas no meio dessa analogia, depois de declarar aos seus discípulos sal do mundo, ele disse que o sal da terra, ele deu uma advertência. Versículo 13. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, aceito para ser jogado fora e pisado pelos homens. Uma advertência. E essa advertência tem a ver com impureza. Impureza. O sal é mineral bem útil, particularmente na comida, mas se o sal fica se misturando com outras substâncias terrenas, outros minerais, ele se torna impuro. Assim, perde seu sabor, perde muitas vezes outros benefícios que nós aproveitamos do sal. Então, é uma advertência aqui, para que um discípulo de Cristo não apenas seja sal da terra em uma profissão, mas seja sal da terra em sua ética.
em sua ética, uma expectativa de discipulado aqui. Deixe-me somente ler alguns outros trechos bíblicos. Romanos 12, versículo 2, o apóstolo Paulo, ele falando aos irmãos em Cristo, ele falou: não se amoldam ao padrão desse mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 27, ele realmente nos informou: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, os menos favorecidos, e em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. E Nosso Senhor, mais uma vez, em João capítulo 17, ele, nessa oração sacerdotal, ele diz que ao seu Deus Pai, ele diz que dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Estava falando sobre os seus discípulos. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que o Senhor esteja tirando deles do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, mas como eu também não sou. Então, ser um discípulo de Cristo é uma série de relacionamento, é uma dinâmica interessante. Nós estamos no mundo, mas a gente não pertence ao mundo. Nós temos que interagir com pessoas do mundo, mas nós temos que manter aquele sal, aquela qualidade do reino de Deus em nosso conduto com as pessoas de fora. Então, esse é o que está falando aqui. Então, qual seria meu encorajamento para você hoje? Meu encorajamento para você hoje é que, se você é Cristo, se você é membro dessa igreja, seja sal da terra. Não apenas em meras palavras, mas seja em seu conduto, seja em seu trabalho, seja sal em seus relacionamentos entre membros de sua família, seja sal em seu grupo de célula, onde você tem a oportunidade de ligar para alguém e não esperar por alguém ligar para você. Então, essas são formas que nós podemos ser sal do mundo. Vamos prosseguir para a segunda analogia. O discípulo de Cristo é uma espécie de luz. Versículo 14, ele disse aos seus discípulos: vocês são a luz do mundo. É interessante que Jesus chamou seus discípulos de luz do mundo. Por quê? Porque essa é a mesma expressão que ele usava para si. João, capítulo 9, versículo 5, ele diz que enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Em João 8,12, ele declarou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E é interessante, ele está chamando os seus discípulos de luz, mas ele é a luz. A luz é uma outra analogia muito importante, muito comum na experiência humana, e ele usou essa analogia para si. E se você está em Cristo, ele usou essa analogia para você também. Seja luz. 1 João, talvez você queira ver isso. Isso é tão legal, você tem que ver as páginas da sua Bíblia. Em 1 João, capítulo 1, Primeiro João, capítulo 1, versículo 5, isso como o apóstolo ali, o que ele falou, usando essa expressão.
Esta mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Então, ele está falando sobre aquela mensagem do Evangelho de Jesus. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É interessante, sal é uma substância que purifica. Mas aqui você pode ver, andando na luz, você vai se purificar? Não. É Deus que purifica você. Ele fica tirando aquela parte escura, aquelas manchas, aquela sujeira que vem do pecado. Então, você percebeu uma série de advertência, como essa primeira analogia da sal, se o sal fica misturando com outras coisas impuras, mas aqui nós não temos isso. Aqui o Senhor estava destacando ou aplicando essa segunda analogia de uma forma diferente, que tem mais a ver com a missão. Em versículo 14, depois de declarar que seus discípulos eram a luz do mundo, ele diz que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens. Interessante. Então, a chave pela qual Jesus chama seus discípulos de luz do mundo, qual é? Por meio de suas vidas transformadas pelo Evangelho, por meio de sua vivência cristã, por meio de seu amor fraternal, seus discípulos em igrejas locais refletem a glória de seu Deus aqui na terra. Outros vão observar essa luz, esse brilho, e eles vão glorificar seu Deus e seu Salvador. Isso é o que está falando aqui, pessoal. Então, você pode notar uma utilidade esperada pelo Deus Pai e o Filho dele para a sua vida aqui. Você é útil. Eu não estou falando que Deus está te usando, mas você é importante para a missão do reino de Deus aqui na terra. Qual é? Brilhando a luz, refletindo a glória do Deus que te redimiu. Isso é porque você está aqui. Então, não é jeito de ser um crente anônimo. Se você realmente tem sido transformado pelo Evangelho, essa luz deve ser óbvia. Essa luz não é apenas que você fica isolado do mundo. Não, você não é isolado do mundo. Você é distinto no mundo. E você não é apenas distinto do mundo, mas você acaba servindo o seu próximo. Você acaba sacrificando o seu tempo, suas energias, para orar e servir o seu próximo. Em particular, os membros do mesmo corpo da igreja. Essa é a ideia do projeto divino da igreja. Interessante. Eu tenho lido, eu gosto muito da história cristã. Tenho aprendido muita coisa da história cristã. E foi interessante, depois da época dos apóstolos, a igreja de Cristo continuava a crescer. Não é crescer de forma uma magnitude enorme, mas sempre estava crescendo.
até no meio de perseguições intensas, até pandemias, que atingiam de vez em quando. Então, historiadores começam a olhar manuscritos do segundo século, do terceiro século, para discernir por que as igrejas locais estavam crescendo naquela época. E um historiador, o Edward Gibbons, ele fala sobre esse crescimento, particularmente no Império Romano. No Império Romano, onde basicamente o imperador não necessariamente queria amar às vezes os cristãos. Você tinha que declarar sua lealdade ao César, não a Cristo. Não é um judeu. Os judeus eram conquistados pelo Império Romano. Um rei não viria de um vassalo, podemos dizer. Mas realmente cresceu no meio dessas perseguições. Então, esse historiador destaca pelo menos quatro razões por esse crescimento. A primeira razão foi o profundo zelo por parte dos cristãos entre si. Um zelo para viver a vida cristã, um zelo. Ou seja, eles estavam comprometidos, eles estavam totalmente vestindo a camisa de ser um discípulo de Cristo, um zelo. Você não vai morrer por algo que você não acredita naquela causa. Pelo contrário, mas eles estavam muitas vezes dispostos a perder seus bens e também até suas próprias vidas. Segunda razão, ele dá, é a doutrina cristã com respeito à volta de Cristo e à ressurreição dos mortos. Eles sabiam que o tempo aqui era bem curto, e eles estariam com o Senhor. Mas eles estavam esperando pela volta de Cristo naquela época. Às vezes, tribulações provocam esse anseio dentro de nós para ver a volta de Cristo, é? Então, é interessante, eu tenho que continuar aqui, mas é interessante que hoje em dia, muitos pregadores estão falando sobre a volta de Cristo. Aquele tema estava quase desatualizado no meio das igrejas evangélicas brasileiras antes dessa pandemia. Interessante. O que está acontecendo? Tribulação, anseio. Deus nos livre do mal. Então nós começamos a contemplar, sim, Ele vai voltar. Por isso, os cristãos ao longo do tempo, ao longo dos séculos, têm afirmado, creio na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Amém. E a terceira razão que ele dá é piedade. Piedade. Não apenas zelo. Os muçulmanos têm zelo, mas muitas vezes eles faltam uma ética. Que você não vai você não vai ver a fé muçulmana como sal e luz. Não. Nós estamos falando de uma piedade que pode ser expressada em sal, expressada em luz, uma pureza, uma certa de coisa distinta em como nós vivemos. Por isso, essa igreja cresceu. E finalmente, cresceu pela unidade e a disciplina dos cristãos primitivos. Ou seja, eles estavam se juntando, cuidando uns dos outros, prestando contas uns aos outros, nessas comunidades pactuais. Grupos distintos, porque no mundo, os do mundo tipicamente vivem para si e até seus familiares, de vez em quando. Mas esses não. Eles estavam vivendo para seu Deus e para seu próximo. Eles estavam cumprindo as obrigações familiares. Estavam
estavam preocupados com também seus membros da mesma igreja. Então, essas são as 4 razões porque esse historiador estava percebendo que as igrejas cresceram. Profundo zelo por parte dos cristãos, a doutrina cristã com respeito à volta de Cristo e à ressurreição dos mortos, a piedade e a unidade e a disciplina dos cristãos primitivos. Então, como eu posso terminar isso? Se você realmente é um discípulo de Cristo, se realmente você tem entendido o Evangelho, recebido o Evangelho, então eu quero encorajar você a obedecer o Evangelho. Seja sal, seja luz. Você não tem essa luz em seu meio, em si. Não. Quando você se der a Cristo como seu Salvador e Senhor, o que acontece? O Espírito de Deus, o Espírito de pureza, fica invadindo seu ser. Ele fica invadindo seu ser e você tem agora condições de transmitir luz. Brilha a luz. Mas se porventura você ainda não tem dado a sua vida a Cristo, hoje pode ser seu dia de salvação. Sabe como? Eu estou me esforçando para viver a vida cristã. É difícil viver a vida cristã sem se tornar cristão. Você não pode se tornar cristão por si. Você tem que responder ao Evangelho. Como? Crer em Jesus. Ele morreu por você, ressuscitou, está vivo, está reinando e confia nele como seu Salvador. Fica agarrado nele. Toda justiça, todo perdão, todas as condições para viver a vida piedosa nesse mundo corrupto está em Cristo. Fica agarrado nele. E arrependa-se. Ou seja, isso tem a ver em reconhecendo o reinado dele na sua vida. Ou seja, você não se torna rei ou rainha. Não. Você está deixando. Você acaba se tornando vassalo. E ele acaba se tornando suzerano em sua vida. Como você pode fazer isso? Confessando Cristo é o primeiro passo. Confessando. Esse vem do seu coração. Mas eu sei que muitos aqui, eu quero direcionar a essa igreja, aos membros dessa igreja. Se você está em Cristo, você deve estar, se você é membro dessa igreja, então, seja sal, seja luz. Como você pode fazer isso hoje? Então, reflete sobre isso. Vamos orar nesse momento. Senhor, agradecemos a Ti pela clareza da Tua palavra. Agradecemos a Ti por esse sermão do monte. Agradecemos a Ti porque o Teu Filho eterno que se encarnou e habitou entre nós, acabou de usar 2 analogias que nós podemos compreender. E que os membros da Igreja Batista Central, que esses membros sejam sal, que eles sejam luz. E se há algumas coisas nas suas vidas que estão inibindo esse tipo de brilho, esse tipo de pureza, que eles sigam a Tua palavra, confessando seus pecados a Ti, confessando uns aos outros, para que a cura possa entrar nas suas vidas. Esteja conosco essa semana, esteja conosco esse dia, o dia do Senhor, dia do descanso, dia que nós podemos refletir em Tua palavra e, de forma separada, servir nosso próximo. Que nós fazemos isso. Em nome de Jesus. Amém.